Olá, nós do Centro Educacional Objetivo, Colégio e Curso Objetivo, temos o prazer imenso hoje de receber um professor que tem uma experiência em vestibulares inigualável, uma experiência que vale muito a pena para você aproveitar, que é o professor diretor da Conveste, veja bem, de toda a parte de vestibulares da Unicamp, José Alves de Freitas Neto. Tudo bom com o senhor? Olá, é um prazer conversar com você, com todos os estudantes e toda a comunidade do curso e Colégio Objetivo, que é uma comunidade extremamente forte, né, marcante e atuante, né, no ensino brasileiro. Então, é um prazer sempre voltar aqui, papear com você, uma admiração aí muito grande pelo trabalho que vocês fazem. Nosso muito obrigada desde já. Professor, a Unicamp é uma universidade respeitável. Eu acho que antes que comecemos a falar para estes jovens, para esses senhores, para estes pais, familiares, etc., eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da Unicamp para eles, rapidamente. A Universidade Estadual de Campinas, ela, como o nome diz, tem a sua sede principal aqui na cidade de Campinas, que está a 90 quilômetros da capital de São Paulo. Além da cidade de Campinas, nós temos polos, sedes, campus, na cidade de Limeira e Piracicaba. A Unicamp oferece em torno de 3.400 vagas. É uma universidade que se destaca nos rankings internacionais como uma das melhores universidades da América Latina, né? E nós temos um orgulho muito grande de ser uma universidade que eu costumo dizer, que é de porte médio, mas que ela sozinha é responsável por 8 a 10% de toda a pesquisa produzida no Brasil. É uma universidade que nasceu com o foco em ajudar a promover e desenvolver a ciência, a tecnologia, a cultura, a educação do nosso país. E é isso que nós temos feito há quase 60 anos. É uma universidade que ainda não chegou nos seus 60 anos, mas que ela tem um grande prestígio dentro da comunidade acadêmica e na sociedade como um todo. E nós aqui lutamos, fazendo um vestibular para poder atrair os melhores estudantes para a nossa universidade. Então, lembrando, é uma universidade pública, gratuita, mantida pelo Estado de São Paulo. E, na verdade, todos que fazem Unicamp não se arrependem, né, professor? E tem, inclusive, chances de fazer cursos internacionais. A Unicamp tem vários convênios. A Unicamp, enfim, é uma universidade que acolhe esses alunos, esses estudantes. E todos que eu tive como alunos e que hoje retornam, falam da satisfação de serem formados pela Unicamp, não é? Unicamp está A oferecendo... Unicamp transforma Pode falar, professor. A Unicamp transforma a vida das pessoas, né? E é muito bonito de ver mesmo, seja por conta dos nossos programas de internacionalização, seja por conta de políticas de permanência estudantil. É uma universidade que abre perspectivas e as pessoas têm muito orgulho de pertencer a esse grupo. Eu mesmo estudei na USP e eu sou professor na Unicamp, tenho maior orgulho de pertencer a esta comunidade aqui. Que bom, muito bom. Professor, nós sabemos que existem 3.340 vagas disponíveis para o ano de 2025. Como é que o senhor pode nos explicar rapidamente como se distribuem estas vagas para entrar na Unicamp? Essas vagas elas são oferecidas em 69 cursos nas 3 grandes áreas de conhecimento: exatas e tecnológicas, humanidades e artes e biológicas e saúde. A Unicamp tem um sistema de ingresso diversificado. A maior parte dessas vagas, 2.537, selecionamos alunos a partir do vestibular, cujas inscrições estão abertas desde o último dia 1º de agosto e vão até o próximo dia 30 de agosto. Além disso, nós abrimos vagas usando a nota do Enem no edital chamado Enem Unicamp, que é aproximadamente 10% das vagas. Mas essas vagas do Enem Unicamp, elas são apenas para alunos que tenham cursado o ensino médio em escola pública. Um outro sistema que foi criado no ano passado num consórcio que envolve também a USP, a Unesp e as faculdades virtual, a Univesp, chama-se Provão Paulista, que também é exclusivamente para estudantes de escola pública. Então, nós temos aí, entre o Enem e o Provão Paulista, cerca de 20% das vagas para estudantes de escola pública. Além disso, nós temos vagas para alunos que são medalhistas olímpicos, são 129 vagas,
para o ano que vem. Então, alunos que tiveram desempenho, foram medalhistas, né, em dezenas de Olimpíadas e competições obtidas nos últimos 2 anos, ou seja, em 2024 e 2023. E temos um vestibular para os estudantes indígenas, mas aí para aqueles que tiveram uma trajetória escolar nas comunidades e nas escolas indígenas. Então, isso atende um outro perfil de aluno que nós queremos ter todos eles aqui no interior da nossa universidade. Professor José Alves, eu gostaria de falar uma coisa para o senhor. Apesar de há vários anos já, a Unicamp foi a primeira, né, que começou com vagas olímpicas. Eu não esqueço isso, né? Então, apesar da Unicamp já ter uma certa tradição dessas vagas veja bem, para quem tem ouro, medalhas, tanto brasileiras como internacionais, não é? Ainda há famílias que não sabem que existe isso. Então, eu acho muito importante que possamos divulgar, porque a vaga olímpica não tem nada a ver com o vestibular. A vaga olímpica é um mérito desse jovem. O senhor pode falar mais uma coisinha sobre isso? Sim, o que nós fazemos com as vagas olímpicas? O aluno, ele entra direto, sem passar pelo Enem ou pelo vestibular. Porque nós consideramos que os alunos que têm desempenho nessas Olimpíadas científicas, eles são alunos extremamente antenados aos problemas de pesquisa, eles são bons não apenas na Olimpíada que ganharam, mas eles têm uma espécie, uma sabedoria, uma prática de estudante que faz com que eles tenham excelente desempenho em todas as disciplinas. Então, dessa forma, nós queremos atrair os melhores estudantes. Quando a Unicamp criou, ela realmente foi a pioneira no país e com o seguinte objetivo, de fazer com que alunos que tenham alta performance nessas provas possam entrar direto, são reconhecidos, serem reconhecidos e serem merecedores desse ingresso na nossa universidade, né? E claro que com isso nós também temos a expectativa de que a maior parte delas é na área de exatas, né? De atrair bons alunos numa área em que o país tem muita defasagem, né? Ou seja, nós sabemos as dificuldades, todos nós que somos professores, né? Nós dois somos de humanas, né, Vera? Mas sabemos da realidade dos nossos colegas e a dificuldade que os nossos estudantes têm na área de exatas. Então, como a maior parte das Olimpíadas e das vagas vem desse perfil, nós queremos ter na nossa universidade alunos excelentes nessa área. Nós tivemos aqui, alguns anos atrás, os professores comentavam que uma garota entrou medalhista olímpica da matemática e ela resolveu um problema, né, que obviamente na matemática, na formação do matemático, né, isso é uma questão. No segundo semestre ela resolveu problemas que alunos do 4º ano não conseguiam resolver, penavam para resolver. Então, isso obviamente indica para nós esse perfil que nós, por sermos uma universidade de referência na produção de novos conhecimentos, de referência na produção de pesquisa, nós precisamos desses alunos aqui com a gente. Então, é um estímulo a mais para as famílias. Primeiro, orientem seus alunos a participarem de Olimpíadas de Conhecimento. É divertido, é uma outra forma de aprender. E esse gosto pelo aprendizado nessa disputa olímpica, ela vai ficar e vai fazer com que o aluno seja beneficiado também nas disciplinas e no ensino tradicional que é oferecido, porque, obviamente, todos os alunos têm que passar por todo o percurso formativo igual, né? Ou seja, que é o ensino médio. Então, estimulamos também que as famílias olhem para isso como uma oportunidade a mais. Não apenas ter uma medalha, mas que essas medalhas possam reverberar na conquista de uma vaga numa universidade como a Unicamp. Vocês estão de parabéns, professor. Professor, mas vamos então ao que mais eles querem, que é a vaga pelo vestibular, porque os alunos realmente estão numa fase de inscrição, vai até o dia 30 de agosto, né, a inscrição, então precisamos orientá-los bem. O que o senhor quer falar? A primeira coisa nessa inscrição, os cuidados que devemos ter. Bom, primeiramente que toda a inscrição ela é feita online no site da Conveste, né, que é o www.conveste.unicamp.br, e todo o processo é feito a partir dali. Então é importante você ter em mãos os seus documentos, né, para poder preencher os seus dados. Primeiro, o que você deve escolher ali? Indicar, obviamente, o seu perfil de estudante, porque estudante de escola pública pode ter uma bonificação pelo PAAS, de 20 pontos quem fez o ensino fundamental 2, 40 pontos para quem fez o ensino médio. Além disso, você tem 2 cursos, primeira e segunda opção, dentro da mesma área de conhecimento. É importante que você olhe, até mesmo para conhecer o catálogo dos cursos, ao indicar a segunda opção, indicar um curso
como já mencionei, na mesma área e com menor concorrência do que os cursos que você indicou na primeira opção, porque senão seria, obviamente, não teria validade, você não vai ser beneficiado se eventualmente vier a ser convocado pelo curso de segunda opção, né? Então, mas de qualquer forma, essas são as orientações gerais relacionadas ao ato de inscrição. Vai gerar um boleto e o pagamento da taxa até o dia 10 de setembro. Lembrando que a gente não aceita Pix, tá? Então é importante o aluno ficar atento, né? Porque às vezes, hoje em dia, Vera, né, o aluno vai lá, o CNPJ é esse aqui, recorta e manda um Pix. Né? Então a fundação da Unicamp, a FUNCAMP, que é quem gerencia esses recursos, ela não aceita esse pagamento. Ela tem que ser feita dentro do boleto. Então fiquem muito atentos em relação a isso. E é muito importante, professor, o aluno ter certeza de que pagou o boleto, porque se ele não pagou, ele não tem chance de ter inscrição. Inscrito. E muitas pessoas Exatamente. esquecem, às vezes põe lá na fruteira na casa, põe lá, dá para o papai, dá para a secretária, dá para alguém. Já vimos muitos casos, muitos alunos chorando porque perderam, né, essa chance. Perdeu. Então, muito cuidado. Eu acho que fez a inscrição, é melhor já pagar, não esperar dia 10 de setembro, né? Ou pelo menos a agenda, coloca lá no agendamento bancário que funciona direitinho. Sim, tem que ter cuidados, né? Professor, eu quero falar mais uma coisa nessa inscrição. 2 opções. Fundamental fazer a segunda opção. Você tem que ter a chance de perceber o que é a universidade. De repente, você é chamado no segundo curso, né, professor? Mas, de repente, sobra a vaga no teu primeiro curso, você tem remanejamento, não é, professor? Então, exatamente. Vale a pena. Né? Vale muito a pena. O que nós queremos com a segunda opção? Porque nós queremos ter alunos que tenham um bom desempenho, independentemente dele ter indicado como primeira ou segunda opção. E muitas vezes, todos nós, ainda mais com 17, 18 anos, a idade da maioria dos nossos candidatos e candidatas, né? Muitas vezes você tem alguma predileção, mas às vezes tem alguma dúvida. Então, nesse sentido, também é uma oportunidade a mais para você poder frequentar e ingressar na nossa universidade. E abrindo vaga no curso, porque, obviamente, exceto medicina, quase todos os cursos têm alguma desistência, né? Então, isso permitirá que você, a partir de um outro momento dentro da universidade, possa solicitar o seu próprio remanejamento. Professor, e uma coisa importante, como este ano a novidade é ter treineiros, não, oficialmente, porque até o ano passado eles podiam se inscrever em qualquer carreira, né? E então a gente sabe que tem muito aluno que é excelente aluno e que quer na segunda série do médio tentar entrar numa medicina, por exemplo. Então não vale a pena. Ele vai ter noção de como é que ele foi no vestibular fazendo como treineiro. Eu sempre aconselho, faça como treineiro, já será de bom tamanho você perceber, tá, o que é aquele vestibular. O que o senhor acha? Então, nós refletimos muito sobre isso e tomamos a decisão de abrir este ano 3 carreiras de treineiros, né, que são exatamente as 3 mesmas grandes áreas que existe o vestibular, né, de exatas, humanas e biológicas. Isso. Qual é o intuito? O candidato, antes, ele escolhia um curso menos concorrido. Então, sei lá, pegava um curso, mas na área de biológicas, pegava o curso que era menos concorrido, tinha 9 por vaga. Então, às vezes, ele não tinha a oportunidade de chegar à segunda fase, porque ele estava concorrendo com candidatos para valer de 9 por vaga, que eram candidatos que passaram pelo terceiro ano, passaram pelo cursinho, e ele está ali com conhecimentos que ele ainda não viu sequer todo o ciclo do ensino médio. Então, nós achamos, para ser mais justo com os candidatos e candidatas, que eles pudessem concorrer dessa forma. Vai para a segunda fase, no caso dos treineiros, tem aí um número de vagas, mas tem que ter pelo menos 25% de acerto na prova. Ou seja, acertar 18 das 72 questões. E o que é importantíssimo para o aluno de segundo ou até mesmo de primeiro ano que queira prestar, você vai ter o seu boletim, você vai ter a nota padronizada, que é o sistema que o computador, que a estatística toda faz em qualquer grande sistema de seleção, mas você vai ter a sua nota bruta. Então, você vai poder comparar com a nota bruta de todos os candidatos, do último convocado em cada um dos cursos. Então, eu vou pegar um caso um exemplo aqui, né? No caso do curso Medicina, que é o curso mais concorrido. A prova de Biologia da segunda fase tem 8 questões, então ela pode pontuar no máximo, você pode chegar lá no máximo 32 pontos. Então, você vai, sei lá, você fez 18 pontos. Então, aí estou sabendo que a última pessoa que entrou em Medicina
acertou 22 pontos. Então tem que saber aí, tal como os atletas, já que estamos falando de Olimpíadas recentemente, tem que saber qual é o desempenho do meu concorrente, para poder sprint que eu vou ter que dar nessa preparação do segundo para o terceiro ano, para poder ver o que eu tenho que melhorar, porque, claro, você ainda não concluiu o seu processo. Então, de qualquer forma, você vai ter uma noção da posição que você estaria se você, mesmo, você vai ser classificado entre os treineiros, mas vai ter na sua área, você vai ter a nota bruta e depois o acesso para poder ver a nota de todos os cursos, a nota bruta, que daí fica mais fácil. Porque daí as notas padronizadas, elas são fechadas dentro do próprio circuito de cada curso. E aí, então, não são necessariamente comparáveis as notas de um candidato treineiro com um candidato, por exemplo, na real, da medicina. Eu acho, professor, para quem está nos vendo, assistindo, acompanhando aí o senhor falar, eu acho que é fundamental você ser treineiro na segunda série do médio, né? É muito importante, porque você não tem o estresse do vestibular, de ser o vestibulando, mas você já vive aquela situação. E você percebe que você é capaz, você percebe que você tem condições e pode sonhar em ser um universitário, então lá em 2026, que seria o caso, né? Para quem está no segundo. Então, eu acho que vale a pena, e eu acho que é uma boa coisa que se faz, que as universidades estão certas. O senhor vê, todas as grandes universidades hoje têm treineiros, inclusive o ITA, né? Eu outro dia entrevistei o diretor do ITA e ele fala, temos treineiros, é necessário, tá? Porque já é uma fase onde o aluno tem que perceber que ele é capaz, não é? E o Brasil precisa desses jovens, tá, com uma formação excelente, né? Então, hoje tem que se pensar bem. Ter uma formação excelente é necessário. É só acompanhar, o senhor mais do que ninguém sabe, o senhor é uma pessoa de humanas e sabe, acompanha bem isso, o que está acontecendo na Índia, na China, na Coreia do Sul, o próprio Japão já viveu isso, Singapura. Então, aqueles asiáticos, o que eles investem hoje em educação e qualificar a mão de obra é o mais importante. Não dá para fazer uma faculdade simples, qualquer. Hoje tem que se sonhar alto e vale a pena sonhar alto. Né? Então vamos lá, professor. O senhor quer falar mais alguma coisinha nessa fase de inscrição ou já vamos pensar no vestibular? O que o senhor acha? Vamos falar do vestibular. Acho que a inscrição está aí, né? Vamos para o vestibular. Então vamos para o vestibular. Primeiro dia é tradicional já sabemos como é, o senhor quer explicar. Primeira coisa, começar com o horário, que eu achei excelente, acordar, estar disposto a chegar lá. 8 horas da manhã que o senhor aconselha, né? Então vamos lá, deixa o senhor falar. Então, este ano nós estamos rompendo uma tradição, é a nossa 39ª edição de vestibular e vai ser a primeira delas no período da manhã. Então a prova vai começar às 9, mas os portões estarão abertos a partir das 8 horas da manhã. Então você terá 5 horas de prova. Por que nós mudamos? Nós mudamos pensando exatamente nas intempéries, nas tempestades que têm acontecido nos nossos verões e cada vez mais radicais, infelizmente, né? Então nós tivemos intercorrências mínimas, nós tivemos nos últimos anos, seja porque tem pico de energia, para de funcionar o ar-condicionado, o calor é muito grande. Então nós fazemos um vestibular de caráter nacional. A Unicamp faz provas em 31 cidades do São Paulo e 6 capitais fora. Então isso faz com que nós tenhamos que ter uma responsabilidade muito grande, porque se der problema em uma dessas cidades, pode levar à anulação do vestibular e do exame como um todo. E as pessoas viajam, se deslocam, tem todo o estresse. Então, nós sabemos que já aconteceu isso no ano passado com algumas instituições que tiveram que cancelar a prova. Um vestibular que cancela a prova vai perder a oportunidade de pegar os melhores alunos. Por isso que nós não podemos dormir no ponto em relação a isso. E também pensamos que os candidatos, mais de 90% dos nossos vestibulandos já estudam de manhã, então não é uma ruptura. Geralmente eles começam as aulas às 7h15 da manhã. Sim. Então é um domingo, é mais tranquilo, não fica naquela ansiedade até a hora de chegar. Você já acorda, toma o seu café e vai para o local de prova que você vai participar aí.
E aí, obviamente, vai ter a tarde para descansar, para ver futebol, para colocar a cabeça em outro lugar, né? Então, acho que isso, acompanhar as boas correções que vocês farão, porque às vezes, sobretudo na segunda fase, o aluno fica esperando correção ou comentário e aí vai sair de noite, né? Agora não, você vai ter a tarde e aí de noite descansa de novo, dorme numa hora adequada e no outro dia, no caso da segunda fase, vai novamente fazer a prova. Então, essa é uma mudança importantíssima, porque é uma mudança de cultura, né? Então, para os candidatos e candidatas saberem que a prova da Unicamp será de manhã, com 5 horas de prova. E a prova tem as mesmas características do ano passado. 72 questões, com 4 itens em cada uma delas, né? Isso permitirá que o aluno tenha mais tempo para ler adequadamente, porque essa é uma característica da nossa prova, que valoriza bastante a leitura. Então, nós não queremos colocar você apenas contra o relógio. Então, essa é uma questão que nós analisamos durante a pandemia e vimos que não há um prejuízo, pelo contrário, há um benefício para os candidatos, para que eles possam ler com maior atenção as questões que estão sendo apresentadas. Professor, a primeira fase, que será em outubro, né? Ela é absolutamente idêntica para qualquer carreira, certo? Certo, é a mesma prova para todos os cursos Qualquer e não tem carreira. peso. E não tem peso. Aqui é a somatória pura e simples dos acertos para você ir para a segunda fase. Claro que cada curso, né, vai ter uma nota de exigência mínima, né? Porque são muitos Isso. candidatos, muita concorrência. Mas, professor, de um modo geral, a prova é uma prova que trabalha com as disciplinas tradicionais do ensino médio. E eu pergunto, existe interdisciplinar também na primeira fase? Porque na segunda fase está lá bonitinho interdisciplinar. Na primeira fase também tem interdisciplinar? Não, nós temos abordagens disciplinares, mas as provas elas são elaboradas por bancas dentro das disciplinas clássicas tradicionais do ensino médio. Então, e vai tudo na mesma sequência, para que você se sinta tranquilo, que aqui sim, eu estou respondendo as questões de língua portuguesa e literatura. Aqui eu estou o papo aqui é geografia, o papo aqui é história, sociologia, depois química, física, biologia. Então, você tem essa preocupação de poder responder ali as questões que estão definidas por disciplina. Ótimo. Então está bem claro, porque é diferente de outros vestibulares, então é importante que o candidato, que os alunos conheçam essa prova da Unicamp. Por isso, ser treineiro já ajuda bastante, né? Professor, e como é que é feita a convocação para uma segunda fase? Temos, além da primeira fase, temos alguns cursos que têm habilidades, né, que vão ser feitas as provas, são poucos, né, que têm habilidades, né? Mas, independente das habilidades, como é que é feita essa nota para ele passar para a segunda fase? O que o senhor diria para eles? Vera, antes de falar isso, eu mencionei agora há pouco as provas, só para lembrar as disciplinas. Então, são 12 questões de língua portuguesa e literatura, 12 de matemática e depois 7 questões para inglês, química, física, biologia, história e geografia e 3 de filosofia e 3 de sociologia. Então, isso compõe 72 questões. Então, só para que eu sei que, obviamente, estão aí os pais e a comunidade toda do Objetivo acompanhando, para ficar bem transparente para vocês quais são as questões que nós cobramos na prova. A Unicamp, professor, valoriza muito a nossa língua, que é o português, valoriza muito, e valoriza também muito a matemática, né, professor? Tanto na primeira como segunda fase, né? São disciplinas que a Unicamp coloca como prioridade, né, para todos os cursos. Tá, então vamos lá. E como é que nós vamos ser aprovados? Para a segunda fase, a gente faz o seguinte cálculo. Os cursos de alta concorrência, né, os cursos que passam de 100 candidatos por vaga, nós mandamos 10 vezes o total de vagas. Então, por exemplo, o curso de medicina vai oferecer 86 vagas, então nós vamos procurar a pessoa na posição 860. Todos os que tiverem empatados com ela, com aquela nota, 61 acertos, acho que foi ano passado, na ampla concorrência, vai para a segunda fase. Aí a gente faz um cálculo também um pouco diferenciado, por conta de cotas, porque 15% das vagas é para estudantes pretos e pardos. Nós fazemos esse cálculo entre as 86 vagas, quanto que seria 15%.
E aí a gente multiplica também aquele estudante preto ou pardo que está naquela nota, todos os que estão optantes por cotas, que vão também multiplicar por. Então é dessa maneira que nós calculamos. O restante dos cursos, 6 candidatos por vaga. Essa é a média. Então, assim, um curso como História, né, que é o meu, né, então são 40 vagas no total. Eu vou falar das vagas totais que facilita para mim aqui. Né? Então, 40 vagas na História. Então, nós vamos levar 6 vezes 4, 240 pessoas para a segunda fase. Né? E aí, do caso de 40 pessoas, 15% das vagas, 6 vagas vão ser para pretos e pardos. Então, a gente vai multiplicar por 60 estudantes. Dentre esses 240, 60 tem que ser necessariamente estudantes pretos e pardos. Então, é dessa forma que a gente vai compor a nota. Então, a nota de corte... É bem transparente, hein, professor? Está bem claro. É bem claro. E ela é definida a partir do desempenho dos candidatos. Não há uma grande oscilação de um ano para outro. Às vezes é de 1 ponto, às vezes mantém a mesma nota. Isso significa que a prova tem a coerência do mesmo nível de exigência. Então, a gente nunca dá uma derrapada assim, de puxar demais a prova para derrubar a nota de corte. Né? Então, essa não é a nossa preocupação. Inclusive, a prova de primeira fase nossa, vocês aí, Vera e equipe, muitas vezes classificam como uma prova de nível médio para fácil de primeira fase. Por quê? E é isso mesmo que nós buscamos, porque nós queremos ter menos incidência de chute e que os alunos tenham notas melhores. Né? Porque isso é decisivo, não nos cursos de alta concorrência, mas nos cursos de baixa. Né? Porque, afinal de contas, você coloca uma prova dificílima, naqueles cursos que eu tenho pouca concorrência, basta a pessoa chutar. E aí, às vezes, ela vai para a segunda fase porque chutou. Né? E a gente não quer isso. Então a gente não quer ter essa estratégia. Então, por isso, para que vocês conheçam, e aí tem cursos que não chega a ter 6 candidatos por vaga. Daí é no mínimo 4 candidatos por vaga, vai para a segunda fase. Então, um curso que der lá uma concorrência, sei lá, ano passado, engenharia de transporte, deu 2 por vaga. Esses todos estarão na segunda fase, desde que não zerem na primeira. Né? Então, por conta dessa peneira, é o curso menos concorrido. É o curso menos concorrido. Nunca imaginaria. Então é um curso que não sei exatamente porquê, e foi um curso inspirado na China, a comunidade foi até a China. Falta de conhecimento, professor. Falta de conhecimento sobre as funções do trabalho. A pessoa formada em engenharia, não importa em qual, ela é uma pessoa preparada, uma pessoa capaz. Isso é uma coisa que tem que se falar para a área de exatas. Mas o senhor sabe que a área de exatas é em qualquer lugar, para nós no Brasil, né? Perde para biológicas e humanas, em termos de número de alunos. Né? Então, tem menor número de alunos. Acho que é aquela preocupação com a matemática, com a física, com a química, sabe aquela coisa, né? Interessante, muito interessante, engenharia e transportes. E, professor, e como é que o senhor chama os treineiros para a segunda fase? Os treineiros serão levados 3 vezes o total de vagas. Então, nós estamos fazendo 100 vagas para exatas, 100 vagas para humanidades e 150 vagas para biológicas, que é o conjunto maior. Então, nós vamos levar 450 da área de biológicas, 300 e 300 das outras áreas, desde que eles acertem 25% da prova, ou seja, que ele tenha que ter pelo menos o desempenho de 18 acertos. Ah, tá. Então, 25% pelo menos para passar para a segunda fase. Tá. Isso. Então, ficou claro. Bom, e vamos lá. Agora, como é que eu me preparo para a segunda fase? A segunda fase ela tem outras características, né? É uma prova de questões abertas. E é importantíssimo que existam questões abertas, porque, afinal de contas, aqui nós costumamos dizer que, na primeira fase, eu sei que o aluno acerta nas múltiplas escolhas. A segunda fase, eu vou saber como ele acerta e, inclusive, como ele erra. Nós já batemos esse papo aqui, você já me viu dando esse exemplo. Por exemplo, o aluno em física é muito comum errar unidades e medidas. É claro que ele não vai ter a pontuação total, mas se ele fizer todo o raciocínio adequadamente, ele vai ter uma pontuação parcial. Então, é isso que a gente analisa dentro desse resultado e, inclusive, nós informamos os cursos as defasagens que os alunos têm, né? Porque a gente vai ter que preencher as vagas. Então, a gente não tem só os alunos que a gente... Então, cursos muito concorridos, né? Com certeza nós sabemos que temos alunos extraordinários, mas, às vezes, tem os cursos aí, como eu acabei de mencionar agora há pouco, tem um curso que está abaixo, baixíssima concorrência. E esses cursos, então, a gente informa, olha, o aluno tem defasagem nisso.
A única coisa que vai excluir o aluno do vestibular é ele zerar numa prova, né? Então, nesse sentido, a nossa preocupação de fazer uma prova de segunda fase de questões abertas. E ela é feita em 2 dias. O primeiro dia é uma mesma prova para todo mundo, e ela acontecerá nos dias 1 e 2 de dezembro. A primeira fase, ela tem a prova de redação, tem 2 propostas de redação e você escolhe uma, e você tem 6 questões de português com literatura, e 2 questões de inglês e 2 questões de ciência da natureza para todo mundo no primeiro dia. No segundo dia, nós temos uma parte comum também, que é 2 questões interdisciplinares de ciências humanas para todo mundo. E aí tem prova de matemática para todo mundo, mas com número de questões diferenciado. Apenas o pessoal de exatas fará 6 questões de matemática. O pessoal de biológicas fazem 4 e o pessoal de humanas também fazem 4. E aí o pessoal de biológicas completa o seu cardápio de provas aí das questões específicas com 8 questões de biologia e 6 questões de química. O pessoal de exatas, 6 de química e 6 de física. E o pessoal de humanidades, 6 de história, 6 de geografia e 1 de filosofia e 1 de sociologia. Então, esse é o cardápio do segundo dia da prova, que é o dia que o pessoal sua mais. Eles escrevem mais, eles raciocinam mais. Mas sabe uma coisa que os senhores fazem e que é muito importante? Mostrar para o aluno a resolução de cada uma dessas questões depois, posteriormente. Porque senão fica aquela história, não, eu tinha que esgotar este assunto, eu tinha que escrever muito, não cabia no espaço. Então, está errado, tem que ver o que está sendo perguntado. Pediu um exemplo, um exemplo. Pediu 2, 2. Não é para dar 10, não é verdade? Então, é muito... O senhor quer falar um pouquinho sobre isso? Eu acho muito importantíssimo. É fundamental você lembrar disso, Vera, porque o que tem que ser feito é cumprir o comando da questão. Eu costumo, inclusive, dizer que o ideal é a pessoa já ler o comando da questão e depois ler o excerto que está na prova. Porque se eu dizer assim, identifique 2 características, então eu já vou procurar 2 características, né? Vamos hipoteticamente pensar nisso. Essa é uma estratégia que eu, como professor, dava para os meus alunos quando eu trabalhava no ensino médio, porque eu acho que facilita. Porque assim, olha, mais ou menos você vai encontrar esse assunto, não encontrando qualquer assunto. Então é desse tema que está sendo tratado. E aí você lê o excerto e, obviamente, ao responder, aquilo que na linguagem dos alunos não precisa encher linguiça, porque cada item vale 2 pontos. O corretor da banca ele vai trabalhar para chegar até o segundo ponto. Chegou ao segundo ponto, não vai ter o terceiro, não vai ter estrelinha. Às vezes você gasta muito tempo naquela questão que você sabe mais e vai perder tempo, vai faltar esse tempo para fazer uma outra questão que você talvez tenha que quebrar mais a cabeça. Professor, curiosidade, quando a Unicamp divulga o que ela esperava de cada questão, a resolução? Isso é feito na semana, geralmente 2 dias depois da aplicação da prova. Porque daí rápido. Como é que a gente faz? E também por uma questão de vocês saberem, né, que eu acho que, e os candidatos e candidatas saberem. A banca, quando elabora uma questão, ela tem uma expectativa de resposta. Só que essa expectativa de resposta vai ser depois balizada com uma amostra de correção. Porque, obviamente, nós vamos perceber se os alunos identificaram, foi coincidente a expectativa da banca com o que os alunos de fato sabem. Né? Então, nesse sentido, nós temos esse cuidado que, de repente, até a banca não percebeu um determinado detalhe que os estudantes têm tido. Muitos alunos têm desespero, né? Então, a parte de literatura, como é que a Unicamp, sabe, pretende avaliar esses candidatos? São muitas obras, né? A Unicamp indica 9 obras. E essas obras, elas têm gêneros textuais diferentes. Então, não são 9, todas elas obras imensas, né? Então, por exemplo, nós temos contos, nós temos poesias, né? Nós temos romances, nós temos este ano um ensaio, que é do Ailton Krenak, que até quando a gente indicou, falaram, mas isso não é literatura, e aí ele foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Ou seja, nós queremos... Parabéns. Nós somos pé quente aqui, porque também quando a gente indicou a Paulina Chiziane, ela ganhou o prêmio Camões de língua portuguesa. Eu falei, a gente detecta um pouco as tendências. O que nós temos
buscado nos últimos anos. Aqui a gente não cobra a obra literária por conta de escolas literárias. Então a gente não vai ter uma obra do arcadismo, uma obra do barroco, do modernismo. Não é esse a pegada da Unicamp, porque a gente quer que vocês leiam as obras. Então, nesse sentido, é o nosso estímulo. Porque daí você fala assim, poxa, mas tem que ler 9 obras. É preferível ter 9 obras num cardápio para ser lida ao longo de 3 anos do que você ter que saber ou até mesmo memorizar informações excessivas sobre literatura. Muito mais para que vocês peguem o gosto por ler. Então, né, e aí a gente vai ter obras clássicas e obras mais contemporâneas. Então, o ano passado nós inovamos colocando uma obra que nem é de língua portuguesa, escrita originalmente, que foi Alice no País das Maravilhas, mas que é uma obra que cai muito bem entre os jovens, né? Então, a nossa preocupação é também ter um linguajar que os estudantes, porque não é tipo assim, eu quero formar um público leitor, e aí eu coloco obras que elas desestimulam, porque, obviamente, o gosto pela literatura é algo que a gente vai amadurecendo ao longo do tempo. E a escola tem esse papel formador, né? Ou seja, a escola tem que indicar, e aí o vestibular, como um indutor, está estimulando que vocês leiam algumas dessas obras. E a nossa lista, né, porque obviamente cada obra, em geral, faz uma temporada de 3 ou 4 anos. Né? Então, para que não tenha, porque não daí as questões começam a ficar repetitivas, batidas, e aí então fiquem sempre atentos. Mas as obras de 2025 e 2026 já foram de um tempo. Provavelmente, logo no começo do ano que vem, a gente já indica 27, 28 e 29 para que os alunos tenham a possibilidade de se preparando. Professor, e a famosa redação? A redação da Unicamp, ela é diferente mesmo das demais. Aliás, Por quê? maravilhosa. Obrigado, Vera. Esse é um grande orgulho que nós temos. Por que ela é uma prova diferente? Por que ela é uma prova diferente? Nós cobramos gêneros textuais, nós queremos colocar os estudantes em uma situação de produção de escrita. A gente costuma dizer que essa palavra redação ficou tão assustadora para os estudantes, mas não é para ser. Então a gente fala assim, que se fosse uma prova de leitura e produção de texto, fica mais fácil vocês entenderem, porque o que é importante é você manusear, usar bem a coletânea de texto que está ali. E aí, em que formato que você vai escrever? Vai ser o que vai ser pedido. Pode aparecer, como já apareceu, um manifesto, pode aparecer, como já apareceu, um texto para podcast, um artigo de opinião, um resumo, né? Então, notem, nós colocamos você numa situação concreta de produção textual. Eu costumo lembrar sempre uma prova que causou bastante, foi bem acolhida pelos estudantes, foi um textão de internet. Olha, um textão de internet, que todo mundo sabe o que é, mas lá explicava textos que geralmente tem as polêmicas, que as pessoas usam as redes sociais para se posicionar, ela tem uma estrutura lógica de argumentação e é diferente, por exemplo, de um manifesto, que todo estudante de escola pública já viu o manifesto e tinha lá exemplos de manifesto. Né? Então, era um manifesto contra os cortes das ciências, né, de verbas nas ciências. Então, tudo isso é colocado também dentro de temas muito contemporâneos, temas que os jovens que estejam atentos ao mundo em que vivem terão condições de responder. É isso que nós buscamos dentro da nossa prova de redação. É uma prova que permite ao aluno refletir sobre si e sobre o seu próprio tempo a partir das pautas que estão sendo expostas ali. E eu acho que, como os senhores pedem muitas coisas sociais, né, muitas coisas do que o ser humano está vivendo, eu acho que é uma preocupação da Unicamp. Isso é muito bom, não é? Isso é muito bom. Coisas lindas já caíram nas redações da Unicamp. Eu quero sempre, quando é o primeiro dia, eu quero ver a redação. A primeira coisa que eu olho é a redação. Eu fico maluca de ver, sabe, o que tema vocês estão, porque eu acho assim, uma criatividade, os parabéns para as pessoas que elaboram essa área. O ano passado, aquela de falar, de mandar para a ONU, né? Tá? Nossa, os alunos que fizeram, eu fiquei encantada com o que eles fizeram, sabe? Foram poucos, não foi? Acho que foi o que menos escolheram, mas eu achei assim incrível, sabe? E o que os alunos falam. Então, parabéns mesmo. A Unicamp tem um cuidado realmente com essa juventude, né? E nós estamos lançando, fazendo propaganda, estamos acabando de lançar as melhores redações de 2024. Eu quero ver isso. E a gente lança todos, tem potencial que explica o que é a composição. Isso, onde que eu vou conseguir isso? Da editora da Unicamp. Tá, editora da Unicamp, tá bom. Redações 2024. Eu vou comprar e dar de presente para os professores de redação.
ótimo, tá ótimo. Tá, Mas é tá um trabalho ótimo que a gente faz aí. todos os anos, inclusive os alunos ficam muito felizes, porque alunos que nem entram com a gente, às vezes o aluno nem foi aprovado, mas teve a melhor redação. Então, a gente Nossa. pega redações exemplares, né, ou alunos que estão em outra universidade, passou e falar, vocês só perderam a chance, mas já estreiam como autores. Você pode Mas ainda ter esse o benefício ano na redação. passado teve treineiro que foi muito bem em redação e que agora esse ano é o ano dele. Entendeu? Então eu acho assim Exatamente. incrível. Uma das melhores que eu li sobre a ONU, né? Aquele, simplesmente ele era treineiro. Esse ano ele está indo. Bom, vamos lá. Professor, acabou a segunda fase, terminamos. E agora, como é que eu vou ser aprovado? Como é que vai ser convocado o aluno Então, que nós temos nosso horário aqui? tá bom. Não, os alunos de alguns cursos têm prova de habilidade específicas ainda, daí as notas são compostas ao final, e aí é importante você olhar o manual, olhar as instruções para saber qual é a prova prioritária, qual é a prova que pesa mais. Então, a gente recomenda, inclusive, que comece por ela. Então, obviamente, pessoal de biológicas, biologia é mais importante do que a prova interdisciplinar, né? E assim por diante. Então, você vai... Agora, alguns cursos que têm perfil muito interdisciplinar, como arquitetura, educação física, a prova interdisciplinar é mais importante, às vezes, do que alguma específica. Então, só para você ir mapeando e saber qual prova você tem que dar o maior foco, no sentido de que, às vezes, aqueles pequenos décimos podem fazer a diferença. Mas lembrando que a primeira fase vale 15% do total da nota e a redação vale 20% do total da sua nota. Então, a redação na Unicamp é importantíssima. Professor, e daí como é que é feita? É janeiro, né? Uma data importante. Como é que é Em feito janeiro, esse né? resultado? E aí, em 24 de janeiro, se não me engano, é 24 de janeiro, nós vamos divulgar, e este ano vai ser uma data coincidente com a FUVEST, para que daí os alunos já saibam, né, porque há uma grande coincidência de aprovação entre o Ótimo. Unicamp, e a gente tem uma grande parceria, a gente conversa muito, às vezes tem brincadeiras de bastidores, ou os próprios alunos que ficam fazendo competição de provas, mas a gente sabe que temos perfis diferentes, casos diferentes, né, a USP merece todo o nosso carinho e atenção e respeito, é a maior universidade do país, né? E nós sabemos que nós procuramos dentro de um outro nicho de estudantes. Então, nesse sentido, a divulgação das listas no mesmo dia vai facilitar bastante. Vai ter gente que vai comemorar duplamente, vai ter gente que vai assim, poxa, eu não passei nessa, vai passei na outra. Né? Então, vamos fazer com que isso otimize o nosso processo de matrículas. Então, Porque daí dia as matrículas serão na 24 mesma de janeiro vai ser uma 24 de data janeiro de grandes para soltar comemorações. rojões. Certamente será. Tenho certeza que muitos alunos que nos acompanham aqui estarão conosco no ano que vem. Professor, o senhor quer falar algum cuidado que os vestibulandos devem ter, tanto na primeira fase como segunda, ao fazerem a prova? Algum cuidado, alguma coisa a mais que o senhor queira falar, que é útil para eles? O que eu acho fundamental é que vocês tentem se acalmar e ter a tranquilidade. A prova tem as mesmas características dos anos anteriores. É importante você estar com a cabeça tranquila e por isso também que a gente acha que de manhã vocês estão menos ocupados. Acordou, dá aquele start e vai poder fazer a prova. Nós vamos até apostando no melhor desempenho, na melhor qualidade que os alunos possam fazer isso de manhã. Não esquecer dos documentos, não esquecer também, pela prova ser de manhã, vai avançar um pouquinho na hora do almoço. Não esquecer de levar aí um lanchinho, você vai poder comer normalmente na sala, né? Obviamente com cuidado, você não vai abrir lá uma marmita e começar a fazer alguma coisa, mas um lanche, né, um sanduíche natural, uma barrinha, tudo isso a gente sabe que vocês utilizam e isso será possível que vocês consumam isso durante o período de prova. Né? Então, e não esquecer de documento, obviamente, né? Documento que tem que ter a sua fotografia. O documento deve ser aquele que ele fez a inscrição, né? Que eu li isso Isso, várias isso, vezes. isso. E aí pode ser o novo RG, né, que agora é Carteira de Identidade Nacional, né, que é só o número do CPF, pode ser o seu RG tradicional, tem gente que usa passaporte, né, mas assim, é o documento que você indicou, carteira de motorista, né, tudo isso é o que vale lá. Muito bem, Mas se por professor. acaso você esquecer, a gente vai deixar você fazer a prova, mas você vai passar por um outro critério, depois mais burocrático. Ou seja, a gente não quer que você se perca de nenhum jeito, tá bom? Se você, no meio do caminho, falar assim, esqueci o RG, não vai correr o tempo. Chega lá e o coordenador da escola estará preparado e vai deixar você. Eu não podia dar essa informação, porque não é para você esquecer, não é para você esquecer o documento, mas a gente
tem todo o acolhimento para que você não se preocupe com isso. Então, vamos lá. Hipoteticamente, eu estava com tanto medo, separei e deixei em cima da mesa. Na hora de sair, ficou. Não volte, pode ir. A gente sabe, a gente tem métodos para poder averiguar que você é você mesmo. Tá? Então, é essa a nossa orientação para poder ser um ambiente o mais acolhedor possível, né, de fazer a prova, que é o maior charme da temporada. Professor, eu gostaria, antes de encerrarmos, de falar mais uma coisa para esses alunos e para os familiares. Se eu não saio na primeira lista, não é problema nenhum. Eu posso sair na 8ª lista, não há problema. Tá? Eu fui convocado, eu tenho chances, eu vou fazer uma grande universidade. Então, devem acompanhar as listas, porque há pessoas que falam, não saí da primeira lista, não foi aprovado. Não, eu posso ter sido aprovado, sim, mas eu vou sair, vai ter nas chamadas. E não é importante também fazer a opção, né, quando sai a lista de espera. Eu conheço alunos que perderam a lista de espera. Daí, eu saí... Não, então... cabe à família também ajudar, dar o suporte para esses alunos, para esses jovens, porque eles ficam angustiados. Claro, é muito triste você não sair na primeira lista, mas posso sair na 2ª, na 3ª, na 8ª. O importante é seguir, o importante é ver, tá? Veja bem, a lista de espera. E se for possível de entrar na 2ª opção, ótimo, vou entrar e posso remanejar. Estou dentro da universidade, vou saber o que é essa universidade maravilhosa, não é? O senhor quer completar alguma coisa? No nosso caso, você trouxe muito bem, Vera, a respeito das chamadas, né? São 8 chamadas, pelo menos, e da primeira para a segunda, 40% das vagas não são preenchidas. E mesmo em cursos muito concorridos como medicina, nós só fechamos as vagas este ano, tivemos até uma chamada extra, porque o que acontece? Como fazemos vestibular em abrangência nacional, às vezes a pessoa, eu acho que é um erro, mas às vezes ela quer ficar no seu estado, né? Abrir mão da Unicamp para ficar aí. Claro que eu estou defendendo o meu peixe, respeito todas as universidades. Mas, às vezes, o aluno foi chamado lá e ele cancela a matrícula aqui. Então, às vezes, um curso muito concorrido, também temos vaga até o último momento. Não pode desistir, não. Tem que ficar atento a tudo aí. Eu acho que tem que seguir até o fim. Você tem que realmente focar naquilo e vamos lá. Você tem conhecimento, tem mérito, então vamos frequentar uma universidade. Professor, ficamos muito contentes com as suas explicações, agradecemos muito, tá? E esperamos que realmente dê certo esse horário das 9 horas, né? Que eles já cheguem às 8 com calma, né? Porque tem trânsito hoje muitas cidades do estado de São Paulo, então realmente a urbanização do estado de São Paulo cresceu muito, né? Então precisamos tomar cuidado, aquele de Jundiaí, aquele de não sei aonde, de Campinas, eu vejo o trânsito que tem aquela região, né? Então tem que tomar cuidado, sim, tá? E chegar lá antes, com tranquilidade, sem problema. E aqui na cidade de São Paulo, que é a maior, não é? Tomar todos os cuidados, tá? Todos os cuidados. Um grande abraço. Que o Vera, senhor muito obrigado, obrigado a todos vocês. E agradecemos muito. Nós, do curso Objetivo, do Colégio Objetivo, do Centro Educacional Objetivo, queremos agradecer o senhor professor José Alves de Freitas Neto. Foi muito boa a sua apresentação, gostamos muito dos conselhos que o senhor deu e esperamos realmente que estes jovens, que estas famílias fiquem muito felizes, tá, com seus filhos na Unicamp. Tá? Muito obrigada e a todos boa sorte, tanto aos vestibulandos como aos familiares que acompanham esses jovens. Um abraço a todos.